Dr. Paulo Horta, professor pesquisador do Departamento de Botânica da Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, nossa UFSC. Muito obrigada pela sua participação. Vossa Excelência tem 10 minutos e eu acrescento mais uns 3, caso haja necessidade, como foram os expositores anteriores. Muito obrigado. Muito obrigado, deputada Giovânia. Em nome de quem eu cumprimento toda a mesa e, claro, não posso deixar de elogiar essa mesa majoritariamente feminina, um exemplo para esse Congresso Nacional. Então, cumprimento também, enfim, todas essas mulheres, né, que de fato dão o exemplo e lideram nessa área tão importante, que é uma área relacionada à Mãe Terra. Então, acho que esse é um momento importante. Se puder colocar minha apresentação para aproveitar meu tempo. Só vamos voltar para o começo, se puder voltar para o começo, por favor. Porque a gente está falando de um momento que o planeta, que nós, cientistas, não pensávamos que iríamos viver tão cedo. Eu trabalho com mudanças climáticas, faço parte da Rede Clima, desde a sua origem. E, de fato, a gente vive um momento que nos pegou a todas e todos de surpresa. Né? Então, é muito importante a todos aqueles que nos assistem aqui, né, nesse plenário, aqueles que estão em casa, lembrarem que a APA da Baleia Franca tem uma baleia como um grande guarda-chuva. Mas, na verdade, a APA da Baleia Franca é um território que tem uma biodiversidade que a gente pode chamar de santuário. E esse santuário, ele se estende para sistemas lagunares, para sistemas terrestres, que estão muito distantes, mas muito distantes da lâmina d'água marinha. E a interdependência dessas áreas, desde as montanhas, onde está a Serra do Tabuleiro, até as áreas mais profundas, ela se estabeleceu por milhares de anos de evolução. Então, nós temos um monte de espécies que hoje estão sob risco, mesmo que se nós tivéssemos um processo de gestão precioso em cada um dos municípios, com tudo que a gente precisa, saneamento básico, todo um processo de tratamento, todo um processo de intervenção cuidadoso, nós, por conta das mudanças climáticas que estão acelerando e cada vez mais graves, graças à queima de combustível fóssil, nós já estaríamos colocando tudo isso em risco. E o que é muito importante, toda a vida humana que depende disso. E isso que quem está falando não é só o cientista que trabalha com mudança climática e com ecologia. É o Fórum Econômico Mundial. Mudança climática está entre os principais riscos para economias das cidades, dos estados, dos países. Então, é muito importante aquilo que a doutora Yara nos introduziu, é muito importante fortalecermos. Porque a APA da Baleia Franca, ela sim já estaria susceptível a esses processos de transformação do nosso planeta. E é muito importante lembrarmos que um exemplo claro disso está relacionado, por exemplo, à erosão costeira, onde nós temos áreas ao redor do território da APA da Baleia Franca extremamente vulneráveis à erosão. Áreas onde as praias já passam fome, e esse é um bom termo para definir o processo, por conta da ocupação costeira, por conta dos usos que nós damos para as bacias hidrográficas e para o sistema de restinga. Então, nós estamos falando de um conjunto de elementos que vai ameaçando não só o ambiente, mas a infraestrutura, toda essa relação extremamente frágil entre ser humano, natureza e clima. Um exemplo dessa fragilidade está relacionada, por exemplo, a poluentes emergentes que foram recentemente revelados nas águas do nosso litoral catarinense. Nós estamos falando de antibióticos, especialmente, que acabam produzindo no nosso litoral, em diferentes praias, verdadeiro processo de seleção artificial de bactérias super resistentes, patógenos super resistentes, que, claro, podem vitimar pessoas, mas, claro, que também podem vitimar baleias, filhotes de baleias. Os filhotes que estão nascendo lá no nosso litoral hoje, não só de baleias, são tão vulneráveis quanto são vulneráveis as nossas crianças. Então, nós estamos falando de um processo que se anuncia, isso aqui é um estudo das Nações Unidas, que mostra que
morrerão tantas pessoas com essas bactérias superpoderosas quanto morrem pessoas de câncer hoje. Então, o nosso litoral catarinense, esse santuário que eu iniciei falando, ele não só é para nós um santuário, mas ele é um santuário para todas as formas de vida. Então, é muito importante que a gente saiba que, infelizmente, Yara, o cenário que você mostrou de balneabilidade de dezembro já é pior hoje. Esse daqui é o relatório da semana passada, que mostra que nós só tínhamos uma praia imprópria para banho e hoje nós temos 3, mostrando que o processo de ocupação urbana, sem o devido saneamento básico, está levando contaminação para essas áreas extremamente vulneráveis. E quando nós perdemos esse funcionamento delicado, perdemos também a capacidade que essas áreas têm de armazenar carbono. Sim, temos nos nossos litorais, em manguezais, marismas e florestas submersas, tanto carbono quanto temos na Amazônia. Então, se a gente poluir os nossos litorais, todas aquelas lagoas maravilhosas que a gente tem no sul de Santa Catarina, eu sei disso porque eu fiz meu doutorado lá. Eu mergulhei nessas águas nos anos 90. Então, conheci por dentro essa maravilha que é o litoral catarinense. E, se a gente perde isso, a gente vai estar contribuindo para que aqueles flagelos relacionados à crise climática, à emergência climática, sejam ainda mais intensos e frequentes. Então, podem me ajudar aí com o slide? Opa! Então, uma das soluções para enfrentar essa crise, que é ambiental, que é climática e é também econômica, é sim fortalecermos as unidades de conservação. E esse complexo que as unidades de conservação representam. Isso daqui é um trabalho publicado recentemente por colegas brasileiros que mostram a importância das unidades de conservação para a pesca. Se elas funcionarem um pouquinho, já aumenta a quantidade de pescado. Se elas funcionarem bastante, se elas protegerem totalmente o sistema, a pesca para o pescador pode aumentar em 45%. E é importante a gente reconhecer que esse é um sistema que é parceiro de outros elementos da conservação, que são as áreas permanentemente preservadas, as APPs, que elas precisam ser igualmente reconhecidas, fortalecidas, respeitadas, e nós precisamos, inclusive, restaurá-las, porque muitas delas foram degradadas. Então, esse é um sistema que a gente fala, vamos fazer mais uma lei, outra lei, mas a gente tem uma legislação bastante robusta relacionada aos nossos bens comuns, né, esses sistemas naturais complexos que a gente vai ter nos nossos litorais. E se nós o fizermos, e é muito importante valorizarmos as necessidades que as economias dos municípios do Estado têm, né? Nós, segundo dados do Banco Econômico, ou do Fórum Econômico Mundial, nós estamos potencializando, se a gente aumentar em 5% as áreas marinhas protegidas, ou seja, aumentarmos para 5%, melhor dizendo, hoje elas cobrem cerca de 2,5% do oceano, se a gente dobrar essa área, nós estamos falando em gerar recursos da ordem de 12 milhões de toneladas de frutos do mar, peixes, etc., e recursos da ordem de 15 a 19 bilhões de dólares. E isso é um desdobramento direto para as economias dos municípios. Isso é um desdobramento direto para a economia dos povos artesanais ou das comunidades artesanais que precisam ser ouvidas. E essa necessidade não é só ética e moral, ela é uma obrigação legal imposta pela Organização Internacional do Trabalho. A OIT 169 determina que toda e qualquer alteração nas áreas onde nós temos atuação de povos tradicionais, exista uma consulta prévia, esclarecida, com um diálogo aberto, horizontal, para que a solução seja boa para todo mundo, mas, especialmente, para aqueles mais vulneráveis, para aqueles que mais sofrem e sofrerão os impactos das transformações desses ecossistemas. Então, é muito importante a gente entender que, fazendo isso, estaremos nos colocando, de fato, na vanguarda, e o Brasil, e Santa Catarina, deputada Giovânia, todos aqui, dando o exemplo
para o mundo. Ano de COP30, somos vitrine. Nós precisamos, segundo aquilo que foi pactuado em Montreal, na COP15 da biodiversidade, precisamos aumentar os nossos territórios preservados, terrestres e marinhos, aquáticos, etc., para 30%. Nós temos 5 anos para fazer isso. Nós não podemos admitir agora perdermos espaço, territórios que já são preservados. A gente precisa preservar mais e encontrar os arranjos aonde todos ganham. E é possível encontrar esses arranjos nesse processo aonde a economia regenerativa passa parte dessa construção de sociedade. Ou seja, com o processo de aquecimento, a tropicalização está acontecendo, os manguezais estão avançando em direção ao sul. Por que não grandes esforços coletivos para se recuperar as áreas que nós perdemos? E isso com pagamento por serviços ambientais, para a comunidade de pesca, para a comunidade de Jaguaruna, de Laguna, enfim. E aí a economia desses municípios vai receber uma injeção de recurso bastante vultuosa para, de fato, poder resolver seus problemas de educação, de saúde, etc. Mas o que é importante é que a gente traz para essa audiência 5 propostas para que a gente possa avançar num ganha-ganha, onde a APA é fortalecida, reconhecida, a APA e o seu conselho, né, o processo de gestão participativo e colaborativo que existe lá. Foram anos e anos de um processo de construção, um legado que é para Santa Catarina, mas é um legado para todo o Brasil. E esse processo, claro, eu acho que tem que reconhecer o direito de morar, mas morar com segurança. Lembrando que nós tivemos um furacão em Santa Catarina e, infelizmente, podemos ter outro. Jaguaruna foi um dos municípios super afetados, assim como outros lá do sul do estado. Talvez o pessoal mais ao sul, um pouco mais. Mas teve casa que foi destelhada lá em Jaguaruna também. Então, é importante que a gente tenha, de fato, esse processo de adaptação, inclusive usando a lei que foi promulgada ano passado, em junho do ano passado, o presidente Lula promulgou uma lei que determina que todos os municípios, os estados, construam adaptação. Os planos municipais, estaduais, e junto com o Nacional de Adaptação, são, inclusive, uma oportunidade para colocar os ministérios para conversar, para que recursos do PAC, do Minha Casa Minha Vida, sejam direcionados para resolver objetivamente esses problemas. Não é só da energia, mas da casas de qualidade, seguras, saudáveis, etc., para que essas famílias possam ser realocadas em condições mais seguras. O pagamento por serviços ambientais, como eu disse, a restauração, o repovoamento de florestas e populações alvo da pesca. Nós temos o fortalecimento da pesca artesanal e da maricultura através de incentivos que podem vir desse casamento de diferentes ministérios, trazendo para dentro dessa discussão o Ministério da Pesca e, claro, o turismo de base comunitária. Tudo isso seriam pilares que poderiam ajudar demais esse processo de construção. E eu queria deixar só uma mensagem, deputada Giovânia, que a gente precisa de um pacto. Não é? Eu acho que o projeto que a senhora apresenta ele é muito importante para gerar essa oportunidade de discussão e, a partir dele, de fato, a gente avançar para aquilo que é a manutenção da unidade de conservação e a garantia dos direitos fundamentais das comunidades que lá vivem. Mas muito obrigado pela oportunidade que a senhora nos deu. Bom, muito obrigado mais uma vez, deputada Giovânia, e a todos que acompanharam até aqui todo esse processo. Primeiro, eu acho que é fundamental a gente lembrar que não existe uma dicotomia entre APA e a prosperidade das cidades. Se houveram problemas econômicos nas cidades, isso está relacionado a políticas de governo mal sucedidas de 2019 para cá. E é essa uma verdade que a gente precisa tocar. Se parou-se de olhar para Santa Catarina e a gente ficou lá abandonado, e aí houveram os problemas inclusive de saúde, eu acho que isso é legítimo e a gente tem que cuidar, sim, da economia catarinense, mas a APA não tem relação com isso.
O que a APA, de fato, proporciona é uma oportunidade de diálogo, de um processo de construção a partir de um conselho que tem diferentes atores, atrizes e instituições. Eu estive no conselho da APA até o final do ano passado e eu sou uma testemunha do espaço democrático que aquele ambiente representa. E é muito importante que ele seja valorizado e reconhecido. E é muito importante que, se houve um afastamento das câmaras de vereadores, das prefeituras, que essa aproximação institucional se faça. Por quê? Eu vejo, né, como professor da universidade, que trabalho com essa questão da gestão há algum tempo, que, com o projeto de lei da destruição, que é o projeto do licenciamento, que acabou de ser aprovado no Senado, sendo, infelizmente, considerado pela Câmara de Deputados e aprovado, nós teremos um problemão na mão de prefeitos e de vereadores. Porque daí, tudo isso que a gente está discutindo na perspectiva federal será municipalizado em grande medida. E esse problema vai piorar ainda mais a insegurança jurídica. Porque nós estamos proporcionando um retrocesso importante e é inconstitucional ter retrocesso socioambiental. O Supremo já definiu isso. Então, dialogando diretamente com esse processo, esse eu acho que é um elemento. Eu queria que passasse para aqueles mapas que tem umas manchas vermelhas, eu acho que é o 5º slide. Por que a área da APA, respondendo a pergunta, né, deputada Giovânia, porque a área da APA, próximo slide, você pode deixar esse um pouquinho. Só volta o anterior, 1 minuto. Planos diretores mal concebidos, junto com o PL 2159, eu acho que aí está a grande fonte de preocupação, não é a APA. A grande fonte de preocupação está nos planos diretores de cada cidade e no PL da destruição, que destrói o SISNAMA, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que destrói o processo de licenciamento. E aí sim nós temos um problema que não vai parar de crescer. Que todos os patógenos, e aí dialogando, por que precisa unidade territorial? Porque os bebês da baleia, as baleias, etc., estão sendo expostas, e infelizmente elas estão morrendo. As causas das mortes, franca, jubarte, etc., cachalote, estão em discussão, mas a poluição é um dos... Mas agora o próximo slide, que o meu tempo já está acabando, essa daqui é um modelo de elevação do nível do mar. Eu estive no Ártico e na Antártica em 2023. Depois de uma década trabalhando com esses ambientes, eu nunca vi nada parecido. E o cenário de 24 é pior. Então, sim, em 100 anos, o cenário de elevação do nível do mar pode variar de 3 metros, isso é o que vai acontecer com a região de Laguna, toda a área vermelha vai estar frequentemente sendo alagada. Mas esse cenário pode ser muito pior se a gente considerar degelo do Ártico e da Antártica. Isso significa um cenário de elevação do nível do mar que pode se estabelecer dali para frente ainda muito pior. E essa é uma discussão que acabou de sair num monte de trabalho. E se vocês pegarem a área da APA, toda a área que ela entra aqui dentro, são áreas que têm topografias mais baixas, áreas alagadiças, são estuários. E aí, dialogando com o excelentíssimo vereador, que perguntou dos manguezais, isso. As lagoas, quando se abriu a Barra do Camacho, não é? Tem lá o canal, não é? Que inclusive está imprópria para banho agora. 2 minutos para encerrar. Isso cria a possibilidade de nós termos ali um estuário. A Lagoa da Conceição, por exemplo, nós estamos com alunos da pós-graduação trabalhando nos manguezais da Lagoa da Conceição, que não se conhecia até agora. A gente fez um trabalho, publicamos internacionalmente, que mostra que toda essa área aqui é uma área de expansão dos manguezais, que já estão presentes em Laguna. Lagoa da Conceição e Florianópolis. Não, mas nós temos manguezal aqui, senhor deputado, aqui em Laguna. Os últimos manguezais brasileiros já estão em Laguna e eles estão expandindo para o sul. Então, nós podemos negar, ser negacionistas, né? Tem, hoje em dia, presidente sendo negacionista. Mas agora,
nós estaremos produzindo, assinando nossos nomes, de fato, numa história que pode ser diferente, que a gente pode agora se envolver em outras cidades que vão se preparar diante desses cenários terríveis. Eu agradeço mais uma vez, deputada, pela disponibilidade de nos receber. Agradeço a todas as comunidades. Eu vim aqui graças à doação das pessoas. Então, foi a comunidade lá da Rapa, da Baleia Franca, que doou, né, seu rico dinheirinho lá. Cada um fez um grande sacrifício para eu estar aqui. Então, agradeço demais a todos eles lá a confiança. Agradeço a senhora. E nos colocamos, né, o Programa Ecoando Sustentabilidade, a Universidade Federal de Santa Catarina, sempre à disposição para continuar contribuindo com esse processo de construção, que tem que ser bom para todo mundo. Porque, se não for para a natureza, não vai ser para as pessoas. Obrigado. Obrigada, doutor Paulo, pelas suas contribuições.